Paz seja convosco. Amém. Posso falar paz sem você me interromper, não? Paz seja convosco. Amém. Está no meio, irmão. Amém. Louvamos a Deus pela graça do Senhor, pelo amor do Senhor, Glória a Deus. pela sua misericórdia que se dura para sempre e se renova a cada manhã, pela saúde, pelo entendimento, pela comunhão que tivemos. Que o Senhor possa nos abençoar nessa semana, nessa segunda parte da nossa escola bíblica dominical. Finalizamos dentro da teologia do desperdício, o desperdício nas cartas que foram escritas na prisão do apóstolo Paulo. E agora nós vamos falar um pouco sobre o desperdício nas cartas pastorais, que são algumas de Paulo e outras de outros autores. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Que o povo está lá embaixo ainda, hein? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos 19 a 21. Carlos, 5, 19 a 21. Não apagueis o Espírito, não desprezeis a profecia. Julgai todas as coisas, também o que é bom. Não apagueis o Espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom. O perigo das profecias, ele é muito bem conhecido desde o início das Escrituras Sagradas, porque o que as pessoas mais gostam de fazer é falar em nome de Deus. Falam em nome de Deus sem Deus ter falado. Gera no coração das pessoas incredulidade, a conformação de um Deus cristão como sendo um Deus fraco, um Deus que não é capaz de fazer o que nós esperamos que Ele faça ou o que Ele deseja fazer. O apóstolo Paulo, como outros homens da Bíblia, alertaram sobre a questão dos falsos profetas. Moisés advertiu os israelitas sobre a possibilidade de um profeta comunicar uma mensagem recomendando que o povo seguisse a outros deuses. Deuteronômio, capítulo 13. Esse texto é bem legal. Talvez você fique um pouco chocado em relação a isso. Deuteronômio 13, versos de 1 a 5. Moisés, calma, filha. Eu sei que você está com o afã de novamente você chamar a minha atenção para que eu possa reparar em você aqui, entendeu? Chamando a atenção frequentemente, entendeu? Moisés advertiu os israelitas sobre a possibilidade de um profeta comunicar uma mensagem recomendando que o povo seguisse após outros deuses. Até aí é simples. Homens e mulheres se levantam em nome de Deus, quando Deus não mandou. Mesmo acompanhado por um milagre, mesmo acompanhado de um prodígio para confirmar a origem sobrenatural da mensagem, o povo deve repudiar essa palavra e condenar o profeta à morte. Então a cena é: eu falo uma coisa em nome de Deus, que vai acontecer. Se a coisa acontecer, e eu depois disso desvio você do sentido de servir a Deus, não é uma profecia bendita. Você tem que ser morto. Vamos lá. Deuteronômio 13, de 1 a 5. Quando o profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio,
e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado, e disser, vamos após outros deuses, que não conhecestes, e sirvamos-los. Não ouvirás as palavras deste profeta ou sonhador, porquanto o Senhor, vosso Deus, vos prova, para saber se amais o Senhor, vosso Deus, de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Andareis após o Senhor, vosso Deus, e a ele temereis. Guardarei os seus mandamentos, ouvireis a sua voz, a ele servireis, e a ele vos achareis. Achegarei. E este profeta ou sonhador será morto, pois pregou rebeldia contra o Senhor, vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito, e vos resgatou da casa da servidão, para vos apartar do caminho que vos ordenou o Senhor, vosso Deus, para andardes nele. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Então, o de Moisés, dentro desse texto de Deuteronômio, ele está trazendo a figura de um profeta específico. Um profeta que fala em nome de Deus, que pode ser que a profecia que ele falou se cumpra, mas depois disso, ele leva a pessoa a adorar outros deuses. A pergunta é, esse espírito de engano que está sobre a vida desse profeta, veio de quem? Onde está no texto isso? Versos 3. Novamente, Esther. Não ouvirás as palavras deste profeta ou sonhador, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Sai espírito de engano da presença de Deus? Sai. Saúl, coitado. Sai. Então a gente tem que olhar a figura do homem e mulher que fala em nome de Deus. Primeiro ele pode falar segundo o coração dele. Está errado? Mas ele pode. Deus ele levanta homens e mulheres dentro do círculo cristão para testar o seu coração. Se essa pessoa falar e acontecer, sinal milagroso. O cego enxergar, o mudo falar, o surdo ouvir, o paralítico andar, estou falando de coisa desse tipo. Se ele fizer uma profecia e a coisa acontecer, e depois disso ele trouxer algum tipo de ensinamento que te desvia do Senhor, esse profeta tem que ser morto. Ainda bem que a nossa querida irmã Vânia lá embaixo, quando ela profetizou, ela não profetizou em nome do Senhor. Porque se não acontecesse dentro do Antigo Testamento, o que acontecia? Pedra na pessoa. Essa era a regra, que era inclusive a questão de Jonas. Você lembra que você profetizou lá embaixo? Vai acontecer, a palavra tem poder, aquilo lá, entendeu? Entenda que não é a minha palavra que tem poder. Eu determinar alguma coisa não muda nada no mundo espiritual. Nada. Eu determinar uma coisa, uma maldição sobre uma pessoa, não muda absolutamente nada na vida da pessoa. O que muda? Eu influencio aquela pessoa dentro de uma condição ruim. Então a Vânia, ela se levanta e fala, eu fiz uma oração para que seja uma bênção, eu não lembro qual foram as palavras dela direito, mas para ser uma bênção, por exemplo, o Dia da Mulher, o Dia das Mães. O Felipe, ele se sente motivado, porque ele conhece a espiritualidade da Vânia, e ele vai trabalhar de uma maneira mais positiva do que negativa. Qual é a palavra que tem poder? A palavra de Deus. Quando eu falo da palavra de Deus, ela tem poder. Por isso que, quanto mais nós lemos as Escrituras Sagradas e nós normatizarmos, ou seja, as nossas orações forem mais conforme as Escrituras, mais é a palavra de Deus. O irmão está com uma dificuldade financeira. Senhor, como a tua palavra diz, o homem, ele tem que ser digno do suor do seu rosto. Se o Senhor não abrir a porta, essa pessoa não vai comer. Então eu clamo ao Senhor pelo cumprimento da tua palavra na vida dele. O que é isso? A palavra tem poder. Tudo bem? Voltando. Mesmo acompanhado por milagre ou prodígio, se a pessoa ela levar as pessoas para longe do Senhor, ele deve ser condenado à morte. Fora do caso do profeta encorajar a idolatria ou desvio dos mandamentos, existe a possibilidade de um profeta proclamar uma mensagem em nome do Senhor, a qual não se cumpre, em que ele não profetizou pelo Senhor o engano, mas ele profetizou segundo o seu coração.
Isso acontece nas igrejas? As igrejas que eu já passei, eu via lá aquela filona de gente pro fim do culto, por oração. Normalmente aquele que grita mais, aquele que pula mais, aquele que fala mais alto, aquele que fala em línguas estranhas, aquele lá recebe a atenção. E às vezes eu via aquelas orações e eu não tenho problema nenhum em Deus falar com todo mundo, mas não é regra. Não dá para todo culto a pessoa ter uma palavra para todo mundo na igreja. E aí ele está falando exatamente sobre esse segundo caso. A pessoa falou como presunção, ou seja, da sua própria parte. Deuteronômio 18, 22. Claro. Manu, por favor. Voz alta, hein, Manu? Manu, faz de conta que você está falando para a pessoa lá do outro lado da rua te ouvir, hein? Fala alto para a pessoa lá do outro lado da rua te ouvir. Sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor, é a palavra e a palavra dele. Se não se cumprir, nem suceder como profetizou. Essa é a palavra que o Senhor não disse com soberba. Falou tal profeta. Não tenhas temor dele. Beleza. Então a gente está falando de um segundo grupo de profetas, de pessoas que falam em nome do Senhor e a coisa não acontece. O profeta Jonas, uma das questões dele era essa. Ele sabia que o coração de Deus é misericordioso. Ele entendia que se ele fosse pregar o evangelho, as pessoas que eram pagãs em Nínive, elas iam se converter. Deus, ele, entre aspas, iria ouvir a voz do povo, ia voltar atrás, não é isso? Você sabe que não é, a gente explicou. E aí, o que acontecia? O profeta, ele ia entrar numa situação de que ele estava falando uma coisa em nome de Deus e não tinha acontecido. Porque a palavra de Jonas, ali em 3 dias, Deus vai destruir tudo. Em 3 dias, Deus vai matar. E ele não quer que a coisa aconteça. Então, ele fica com aquela dificuldade dele querer falar a profecia enviada pelo Senhor. Qualquer pessoa que fala em nome do Senhor ou em nome de outros deuses deve morrer por ter falado o que o Senhor não ordenou. Deuteronômio 18, 20. Porém, o profeta que presumir de falar alguma palavra em meu nome que eu não lhe mandei falar, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta será morto. No Antigo Testamento, nós estamos falando de uma morte física. Se a gente for trazer isso para o contexto do Novo Testamento, nós estamos falando de uma morte, inclusive, espiritual. Porque isso é um vício, é um hábito. Você começa a falar em nome de Deus e você começa a ganhar uma reputação como se você realmente fosse um homem ou uma mulher de Deus que fala em nome de Deus, e aquilo começa a crescer no seu coração e você quer cada vez mais receber aquela honra. E o Senhor fala, vai ser morto. Baseado em 1 Coríntios, notamos que os cultos das primeiras igrejas tinham grande abertura para profecias e revelações. Mas quando ocasionalmente ou mesmo frequentemente essas profecias não se confirmaram, houve uma tendência natural para desvalorizar não as palavras do Senhor, e sim, ou melhor, não os profetas que falaram, e sim as palavras do Senhor, que é o lado problemático dessas profecias. 1 Coríntios 14, 24. Qual é o problema de eu falar em nome de Deus quando Deus não falou? Coríntios quanto, pastor? 14, 24. Nos diz assim. Tranquilo, está sem alto aqui. Porém, se todos profetizarem e entrar algum incrédulo ou indouto, é ele por todos convencido e por todos julgado. Porém, se todos profetizarem e entrar algum incrédulo ou indouto, é por eles todos convencido e por todos julgado. O que acontecia na igreja de Corinto? A igreja de Corinto era uma igreja que ela se gabava de ter todos os dons, em que as pessoas que estavam lá, uns falavam em línguas, outros falavam em mistérios, outros profetizavam, outros oravam por cura divina. E aí o que acontecia é que dentro do culto, quando o pastor estava pregando, o cara se levantava.
No meio da palavra. Levantava um. Aí levantava outro. Levantava um terceiro. E os caras começavam a falar e ninguém entendia nada. E o apóstolo Paulo está pondo ordem no barraco e ele diz: quando um, sobrenaturalmente, quando um se levantar, se levante para falar, espere que o outro traduza aquilo que está sendo falado, porque senão não tem validade nenhuma. Porque as pessoas elas estavam ali criando um caos dentro da igreja. As pessoas não conseguiam falar e não conseguiam pregar. Então o apóstolo Paulo está trazendo essa condição, dizendo: se todos profetizarem e entrar o incrédulo, as pessoas elas vão ser acrescentadas dentro do conhecimento. Enquanto se a pessoa falar apenas em outras línguas e ninguém interpretar, ninguém entende nada. O cara vai falar: isso aqui é uma perda de tempo, isso aqui ninguém está sendo edificado em coisa nenhuma. Qualquer pessoa que fala em nome de Deus, em nome do Senhor ou em nome de outros deuses, deve falar baseado naquilo que o Senhor ordenou e não naquilo que a pessoa quer. 1 Coríntios, já lemos 14, 24, isso aconteceria se na realidade as pessoas tivessem mensagens vindas do Senhor. Mas é uma coisa que eu aprendi do meu pastor lá em São Paulo. Se aquele homem de Deus que está como pastor, como líder da igreja, ele não é aquele que recebe a primeira informação do Senhor, ele não deveria estar ali. Como que você está dentro da igreja, o pastor ele não recebe essa sensibilidade espiritual do Senhor, e ele é obrigado a usar uma figura externa, numa condição sobrenatural, para poder trazer uma mensagem que o próprio altar não está trazendo. É algo no mínimo como uma questão a se você está julgando. Pô, o que está acontecendo? Quando acontecia dessas situações ocorrerem, a palavra do Senhor não tinha nenhuma confirmação, a igreja não tinha condição de eliminar os profetas, especialmente em se tratando de pessoas com grande prestígio na igreja. E aí esses homens que se designam profetas, eles normalmente são pessoas de influência. E por serem pessoas de influência, as pessoas elas não conseguem contrariar, que é uma brincadeira que tem até quando eu converso com o André, ele fala: porque você é ungido. Essa brincadeira dentro de alguns meios evangélicos, e em muitos meios evangélicos, é uma realidade. Você não pode falar nada contra. A questão de você questionar é uma questão que está errada, que é algo que eu devo falar também no dia da ressurreição. Nós não temos uma fé pela fé. Chama-se fideísmo. Nós não somos fideístas. O que é isso? Eu acredito que eu acredito. Ah, mas Felipe, por que você está falando? Não vou questionar, não posso questionar. O cristianismo é uma religião de questionamento. O nosso culto é um culto racional porque nós temos que entender as coisas que estão sendo faladas. Então nós não somos pessoas que nem cremos porque cremos, e nem somos pessoas que não temos fé nenhuma, mas nós somos só da palavra. Não, é equilíbrio. A palavra, ela é trazida o entendimento através do Espírito, e o Espírito Santo, ele é aquele que fortalece a palavra. Então nós temos que conhecer tanto uma coisa ou outra. Carlos, por que você acredita em Deus? Por que você vai na igreja? Por que você entrega o seu dízimo? Não basta você dar uma explicação superficial. Você tem que dar uma explicação que chegue ao encontro daquela pessoa e ela possa entender. É por isso que nós temos a fé e nós temos o sobrenatural. Mas na igreja dos Coríntios não era assim. O mesmo deve ter acontecido na igreja de Tessalônica, motivando Paulo a escrever. Nós já lemos o texto que fala: não apaguem o Espírito. A gente vai matar o Espírito Santo dentro da situação? Não é isso. Mas nós fazemos com que o Espírito Santo, ele perca a força para nós perdemos a sensibilidade, nós deixamos de ouvi-lo, nós deixamos de praticar aquilo que ele faz, e aí cada vez mais o nosso coração ele é aquele que vai reger as nossas vidas. 1 Coríntios 14, 32. Vânia, você já leu? Se quiser, eu digo, já está afiado. Daniel 14, 32. Os espíritos dos profetas estão sujeitos ao próprio profeta. Por que ele está falando isso? Porque quando aqueles profetas eles eram questionados, o que eles falavam? Eu não consegui me controlar. Não dá. Você pega uma pessoa com essas manifestações sobrenaturais, você tenta conter a pessoa não quer conter, não quer se conter.
E aí quando ela é interpelada, quando é perguntado a ela o que está acontecendo, ela fala, eu não consigo. Isso está mais para a possessão demoníaca do que para a manifestação do Espírito. Porque o Espírito da pessoa, a manifestação era sujeita a ele que está falando. Então eu tenho uma palavra a ser falada, eu tenho, mas não é algo que rompe no meu coração, eu tenho que levantar e falar naquela hora. Não adianta. Ô, Isabela, vamos começar? Já vai começar? Vai ter que chamar sua atenção logo cedo, assim? Apocalipse capítulo 1, verso 1. Apocalipse 1, Por favor. revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Extremamente direto e claro. Quando João inicia a exposição do Apocalipse, ele diz, não vem de mim, veio por intermédio do seu anjo, algum anjo foi a ele e falou, e notificou a ele, mas era uma mensagem que vinha de quem? De Jesus Cristo. A revelação, a palavra que veio de Jesus, não veio dele mesmo. Apocalipse 22, 6. Disse-me ainda, essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos Espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Como que é a abertura de Apocalipse 1? Ele fala que é uma revelação de Jesus, que veio por intermédio de um anjo para ele. O que ele fala agora no final? Essas palavras, elas são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos Espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve deveriam acontecer. Então, há uma abertura dizendo que procede de Deus, há um fim que acontece segundo a vontade de Deus, e nós, já nos dias de hoje, nós já testamos muitas coisas. Quando o André orou pela questão das guerras, o que ele falou? Que já é um sinal. Esse sinal é o quê? Está profetizado na palavra. Então, nós estamos tendo a oportunidade de ver o quê? O cumprimento dos textos bíblicos nas nossas vidas e no mundo como um todo. Não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. 1 Tessalonicenses capítulo 5, de novo, 19 a 21. Primeiro Tessalonicenses 5, 19 a 21, nós já lemos, vamos ler de novo. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias. Julgai todas as coisas, retende o que é bom. Abstende-vos de toda forma de mal. Não, é só até o 21, mas tudo bem. Tá? Então, o que ele está falando aqui? Para a gente não sair para os extremos. Existem pessoas que profetizam em nome de si mesmo e profetizam em nome do Senhor como uma forma de engano? Sim. Mas nós não temos que desprezar. O que é desprezar? Besteira. Igrejas que desprezam as profecias, elas são chamadas de cessacionistas, com um C no começo. Cessacionistas, 2 S, depois um C de novo, acho que é isso. Cessacionistas. O que é isso? Eu não acredito na manifestação do Espírito pós-era apostólica. Então, não tem dor de cura, não tem dor de nada. Nós estamos vivendo agora simplesmente com o Espírito dentro de nós, apenas com a manifestação do fruto do Espírito e mais nada. Eu não creio dessa maneira, mas eu entendo que eu tenho que julgar as coisas que são faladas. Quando alguém vem falar algo a mim, eu falo que se cumpra conforme a vontade do Senhor. E eu vou julgar aquilo que está sendo falado. Porque pode ser um recado sobrenatural de Deus? Pode. Para o meu acerto? Pode. Pode ser um recado sobrenatural de Deus para testar o meu coração, para ver se eu estou no engano? Pode. Pode ser um recado do homem para mim? Pode. Porque uma coisa é eu olhar e falar assim, poxa, Carlos, eu quero tanto que a ateliê com flores ele tenha um bom rendimento, que você... Isso é um desejo do meu coração. Mas eu não coloco, porque Deus está mandando dizer para você. E a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de ação, que é o que o apóstolo Paulo está nos indagando.
Do ponto de vista de Paulo, algumas profecias ou mensagens pronunciadas em nome do Senhor não vinham direto dele. Para resolver essa situação complicada, não adianta declarar que a palavra veio de Deus e se cumpriu de maneira espiritual e invisível. Isso acontece sim. Essa palavra que eu mandei para você, ela não se cumpriu no tempo, mas ela se cumpre dentro do mundo espiritual, não existe. No mundo invisível, não existe. Ou ela se cumpre dentro do nosso tempo cronológico, ou ela não se cumpre. É melhor reconhecer que algumas profecias não vêm de Deus do que realmente colocar tudo dentro do mesmo saco, dentro do mesmo balaio. Estas não apresentam nem o recado do Espírito Santo. É uma palavra que eu vi de um homem que falava de líderes que impõem as suas mãos, e é um costume dentro da igreja cristã, você impor as suas mãos, mas eles impõem as mãos com mãos vazias, em que não tem nada para oferecer. Então a pessoa levanta a mão dele, mas a mão dele não tem nada. E também não é um ato que qualquer hora que você levanta a mão, a coisa acontece como fosse uma coisa que sai uma energia. Quem acontece é o Seixonoye. Seixonoye, o cara estende a mão, ele tem uma possibilidade de jogar uma energia em você. Reiki? Obrigado. Eu pensei que fosse Seixonoye. Obrigado. Então eu estendo a mão e aí sai uma energia para você e você recebe isso, recebe aquilo. Isso não existe. Se a mensagem veio por meio do Espírito, segundo Tessalonicenses capítulo 2, verso 2. Segunda Tessalonicenses 2, 2. Aqui não vos demovais, se mover. Aqui não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós. Suponho tenha chegado o dia do Senhor. Demovais, ele vai ao encontro, de encontro com aquela passagem, Romanos 12, 2, que não vos conformeis com esse século. Ele está falando, não muda a sua mente com tão facilidade, quer seja por um espírito que aparece por você, quer por uma palavra, uma carta que alguém escreveu, como se procedesse de nós, porque o que acontecia na igreja primitiva? As pessoas, elas queriam ser ouvidas. Então, se eu sou um autor tipo, sei lá, fala um autor de livro aí, fugiu agora, literatura qualquer? Machado de Assis, tá? Fugiu da minha cabeça. Se eu escrevo e coloco Machado de Assis, as pessoas vão prestar atenção. E se colocar Filipe do Paraíso? Será que isso vai cair? As pessoas vão ter, uau, eu preciso ler isso. O que acontecia na igreja primitiva? As pessoas escreviam e colocavam o nome dos apóstolos. E ele está falando assim, como se procedesse de nós, mas não procede. Segundo Tessalonicenses 2:2, aqui não vos demovais da vossa mente com facilidade, não muda aquilo que está na sua mente, nem vos perturbeis, quer por espírito, por palavra e epístola, como se procedesse de nós, e não procedia, supondo tenha chegado o dia do Senhor. O que estava acontecendo? As pessoas falavam assim, o dia do Senhor está chegando. Então você tem que vender suas propriedades, você tem que deixar tudo, você tem que... Não, o apóstolo Paulo fala, não, aquele que quer trabalhar, quer comer, trabalhe. Se o dia do Senhor chegar, amém. Se não chegar, você continua tocando a sua vida. Se a mensagem veio por meio do Espírito, ela deve ser testada. 1 João capítulo 4, verso 1, 2 e 3. 1 João capítulo 4, versos 1, 2 e 3. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisso reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvidos que vem e presentemente já está no mundo. Como eu posso julgar se uma profecia é de Deus ou não é de Deus? Ele já falou uma coisa aqui. Qual foi a primeira? Se o Espírito, se a pessoa que está falando, ela confessa que Jesus Cristo é o Senhor, ele é de Deus. Então esse é um fator. Que mais? Quarto,
Não, tudo bem, mas qual é um outro fator para você identificar se a profecia que está sendo falada ela é bíblica ou não? Tem que estar onde? Na palavra. Eu não posso trazer um ensinamento ou uma instrução que não esteja respaldado na palavra. Então, se você pede algo a Deus, ou fala uma coisa em nome de Deus, a gente não encontra nas Escrituras Sagradas, há uma grande probabilidade que aquilo não provenha de Deus. Qual a terceira coisa para dizer se uma profecia é de Deus ou não é de Deus? Ela tem que se cumprir. Qual que é a quarta coisa que nós temos que identificar? Se ela é de Deus ou não é de Deus? Ela foi lá, está na palavra. Ela se cumpriu. Qual que é a quarta coisa que vai determinar se a palavra que procede de Deus ou não? Nós falamos em Deuteronômio 13. Abre aí, ué. Deuteronômio 13. Qual é o quarto fator, entre muitos, mas qual é o quarto fator que vai identificar se a profecia é de Deus ou não é de Deus? Se aproximando do Senhor. Se ela leva você a continuar nos caminhos do Senhor, ela é um quê? Uma profecia que provém de Deus. Se não, não. Existem profecias que te afastam de Deus? É claro. Ela se cumpre, beleza. Ela te afasta de Deus ou te aproxima de Deus? Então eu te dei 4 elementos aí, para que quando alguém falar alguma coisa para você, olha, tem uma palavra de Deus para você, você já tem 4 critérios para você determinar. Passa pelos crivos, beleza, passa. Agora eu vou analisar de uma maneira diferente. Não é, você pode inclusive repreender a pessoa. Fala assim, me desculpa, mas essa profecia sua não é de Deus. Tem um caso que eu estava acompanhando na internet, não sei se era na internet, acho que era na internet, em que o pastor, ele pegou um texto em que falava assim que a igreja, ela estava se portando como adúltera diante do Senhor. E aí o pastor, em vez de usar a palavra adúltera, ele falou adultera. E ele estava convencendo, porque ele acreditava, convencendo que Deus estava mandando que ele adulterasse com as irmãs da igreja, porque Deus tinha mandado. Se a pessoa ela pega uma palavra como essa e vai dentro dos textos bíblicos, a primeira coisa que ela fala, pastor, está errado. E aí o que aconteceu? O repórter lá falou com o pastor, você está lendo errado. Não é adúltera. Ou melhor, não é adultera, é adúltera. É uma repreensão. O pastor ficou assim, ó. Existe inclusive a ação dentro do objetivo de usurpar as ovelhas. Então a gente tem que estar ligado com essas situações. Não é recomendável lançar fora toda a profecia como se fosse de origem satânica ou com motivação do engano. Mas também engolir tudo que os profetas falam também não está certo. Por isso que nós temos que aprender a separar o que do quê? O joio do trigo. O lixo do que é importante. Porque se você se deixa levar pelas coisas que são lixo, você está fazendo o que com o seu tempo? Até hoje, essa recomendação do Senhor, ela é válida. Senhor, te louvamos, te adoramos e bendizemos pela tua graça, pelo teu amor, pelo teu ensinamento. Queremos, Pai querido, aprender, não a rejeitar, mas a julgar as coisas segundo a luz da tua palavra, segundo o discernimento do teu Espírito. Queremos pedir, Pai querido, em nome de Jesus, que nós possamos ser pessoas que tragam a luz aonde há trevas, possa trazer, Pai querido, o conforto onde há dor, esperança para aqueles que não têm mais esperança. Agradecemos pela tua palavra, louvamos, adoramos e bendizemos o nome do Senhor. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.